escola bíblica dominical para abençoar o seu dia grandemente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Desde já, pastor, eu agradeço, né, o convite de estar aqui presente, né, para estar colaborando e cooperando juntamente com essa obra grandiosa que é ministrar, né, a palavra de Deus, que é trazer um ensino para a vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo. Você que baixou o aplicativo da Rádio Voz Amiga, baixa o aplicativo aí, Rádio Voz Amiga, na Play Store, depois vai lá no YouTube e baixa o aplicativo também, né? No YouTube, não, se inscreva no canal, que é Rádio Voz Amiga, em nome de Jesus. Então vamos para a lição de número 3, em nome de Jesus. Programa de envio missionário. A lição passada, a gente falou sobre preparação para o serviço ministerial. Essa lição de hoje é programa de envio missionário. Atos 13, do 1 ao 3. Você que trouxe a Bíblia, você que está com a Bíblia aberta em casa aí, abra conosco Atos 13, de 1 ao 3. Diz assim a palavra: Na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Atos 13, do 1 ao 3. Objetivo da lição: compreender a eficiência do programa de envio missionário, quando aplicado em sua totalidade. Aleluia. Introdução. O programa de envio missionário pode ser definido como um sistema de acompanhamento, de preparação e de envio de cristãos à obra missionária, a fim de que eles possam estar aptos para desenvolverem suas atividades ministeriais com entendimento e eficiência. Este programa foi elaborado na terceira lição, apontando para 3 fatores imprescindíveis que devem atuar ativamente na execução do serviço missionário, a fim de proteger o ministério do cristão contra vários malwares, vírus, né? Criados por alguns programadores conhecidos no meio teológico como pseudo-missionários, quer dizer, falso, né? Missionários falsos andarilhos, que tentam infectar o entendimento do cristão com ideias distorcidas e aleatórias quanto ao ato de fazer missão. Olha só, vamos lá. Deus é quem escolhe e vocaciona o cristão. Até aqui, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Maravilha, né? Queria agradecer também a todos os que estão presentes, que estão nos ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Começamos a lição de hoje, que fala sobre programa de envio missionário. Uma coisa que nós temos que entender muito bem. Na lição passada, foi preparação para o serviço ministerial. Então, Paulo ficou 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, no anonimato, e mais 1 ano na igreja de Antioquia, sendo auxiliar de Barnabé, servindo ali na função de diácono, se preparando para o envio missionário. Olha só que coisa interessante, né? Até o capítulo 12, você que está nos assistindo aí, até o capítulo 12 de Atos, foca no ministério de Pedro, pastor, no ministério de Pedro, porque Pedro, ele foi chamado
para os judeus. O seu ministério apostólico, ele foi enviado aos judeus, aos de Israel. E Paulo foi chamado para os gentios, que são aqueles que não são judeus, né? Todo aquele que não é judeu, todo aquele que não é hebreu, israelita, ele é chamado de gentio pelo povo judeu. Então, do capítulo 13 em diante, no restante do livro de Atos, foca mais no ministério de Paulo. Então, olha que coisa interessante. Depois de um ano, pastor, de um ano ali na igreja de Antioquia, Paulo ali humildemente servindo como diácono, como auxiliar de Barnabé, porque acredita-se que Barnabé era o líder ali da igreja de Antioquia. Depois de um ano servindo ali, eles começam a buscar a Deus. Nesse um ano, se preparando, buscando a Deus, orando ali, como diz a Bíblia aqui, jejuando. Olha só, depois desse período maravilhoso que eles estavam ali, a Bíblia diz, o Espírito Santo fala para eles, ó, apartai-vos para mim, Saulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho mostrado, para a obra que eu tenho os chamados. E a Bíblia diz, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, olha só, os despediram. Olha que coisa interessante. O objetivo da lição é compreender a eficiência do programa de envio missionário. O que é esse compreender? É fazer, pastor, um planejamento. A pessoa precisa, as denominações, os ministérios precisam fazer um planejamento, ter um plano, ter uma meta. Para quê? Para poder fazer, para entender a eficiência desse programa missionário. Olha só, mais para frente nós vamos ver aqui que existem 3 agentes ativos do programa de envio missionário, que é o Espírito Santo, que é o indivíduo, que é o cristão, e que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos aqui? Que a pessoa precisa, as pessoas que desejam, né, fazer uma obra missionária, elas precisam orar, elas precisam que jejuar, elas precisam que se dedicar no ensino do Evangelho, se preparar para quê? Ele está dizendo aqui, para que sejam enviados, né, para tentar impedir o quê? Os malwares, quer dizer, aqueles entendimentos, aqueles pseudo-missionários andarilhos, para tentar combater esse entendimento do Evangelho distorcido que as pessoas andam falando por aí. Então, o missionário, a primeira coisa que ele tem que entender, ele tem que focar no Evangelho, ele precisa compreender o Evangelho verdadeiro de Jesus para poder combater esses vírus infectados por aí, porque a gente vê muito ensino distorcido da palavra. Então, o missionário, biblicamente falando, ele precisa compreender o que é Evangelho, ele precisa estar preparado para quê, pastor? Para combater esse falso ensino que muitos falsos profetas têm disseminado por aí. Isso tem contaminado muitas pessoas, tem distorcido a palavra de Deus. É o que Paulo diz lá em Gálatas, né? Eles por aí estão pregando o quê? Um outro evangelho. Esse outro evangelho que não é o de Jesus, ele precisa ser combatido. Por quê? Porque ele está trazendo o quê? Doença para as pessoas. Está infectando o entendimento das pessoas, está distorcendo a palavra de Deus. E muitas pessoas, muitas nações, muitos indivíduos, muitos crentes têm entrado, têm aderido a esse novo evangelho, que é um evangelho falso, que Paulo diz, nem que um anjo desça do céu e pregue esse outro evangelho, que ele seja anátema, porque o evangelho verdadeiro é aquele que nós temos visto através da vida de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente precisa ter esse entendimento antes de ser enviado para poder fazer uma obra missionária. A pessoa precisa estar, pastor, preparada. E como eu me preparo? Orando, jejuando, servindo a Deus e meditando na palavra de Deus. Só assim eu vou estar apto para ser enviado.
Caso contrário, não tem como ser enviado, porque você pode ter certeza que eu vou ter muita dificuldade, eu não vou conseguir desempenhar o papel que Deus tem colocado na minha vida. Então eu preciso me preparar, né, que a própria lição diz, programa de envio missionário, eu preciso me programar para que eu seja enviado ao serviço ministerial. E outra, quem escolhe nós para o envio é o Espírito Santo. Mas para ele te escolher, você tem que estar preparado para poder desempenhar a função que ele tem colocado na sua mão para você fazer. Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Que Deus abençoe a cada ouvinte que está nos acompanhando. Vera Marione. A missionária Vera Marione, a mãe da missionária Patrícia, que Deus abençoe poderosamente. Ela diz, hoje é meu aniversário. Amém, de que meu bênção. filho. Que bênção, meus parabéns, missionária. No final da programação estaremos colocando um hino abençoado aí pro Rodrigo aí. Amém. Para a senhora, que Deus venha abençoar poderosamente, que Deus abençoe a diaconisa Maélia Fernandes, presbítero irmão Antônio. Amém. Então, nesse estudo, irmãos, que o cooperador iniciou com essa informações para os nossos queridos irmãos, esse ensinamento, esta é a realidade. Porque nós temos dentro do ministério, né, hoje deu essa coincidência que hoje é culto de missão, né, e sabemos que os missionários, nesses grandes ministérios, que preparam os missionários para ser enviados, né, para outros países, eles têm um curso dentro daquele ministério. Mesmo ter o chamado, ele tem que ter uma preparação através do que? Do estudo, né, teológico. Porque aí a pessoa vai ter que aprender, o cooperador Éder e o cooperador irmão João Souza, diretor da rádio, vai ter que compreender a tradição daquele país, Exatamente. a política daquele país, para que ele possa chegar naquele país ali ciente, né, quais são as tradições, quais são os costumes daquele país. Nós sabemos que cada país tem o seu costume, né? A cultura, Estudar, né? Aí envolve tudo. Exatamente. Né? Então, por isso que a palavra do Senhor fala com cada um de nós o ensinamento, a preparação. Né? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a escolha aí. Né? Aí o pastor, o líder daquela pessoa, vai chamar ele particularmente, vai falar que ele tem aquela chamada, né, que Deus vai revelar a ele, e vai mandar ele, né, para a preparação para ser enviado ao campo missionário. Não conforme nós temos visto nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa vai no monte, né, na empolgação, acaba na hora uma pessoa fala, não, você já é missionário, já sai de lá ungido missionário, já é evangelista, não tem nenhum conhecimento bíblico, né? E isso é um perigo muito grande, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós vamos falar. E isso é muito seríssimo. Por que que muitas pessoas hoje estão distanciadas do caminho do Senhor? Sempre comento com alguns pastores, ex-obreiro meu que hoje tem ministério, né, que sou presidente de ministério. Por quê? Porque brinca com as coisas de Deus. Verdade. Né? E a cobrança vem, é uma plantação. Plantou, ou importa o que seja cristão ou não cristão, vai colher. E no momento que for colher, é duro, dói, né? Sai aí pregando aí, né, a palavra de Deus, né, entre aspas, né? E às vezes, por quê? Por falta de obediência, porque hoje a maioria fala assim, não bate no peito, não, ninguém manda em mim abaixo de Deus, obedecer o Espírito Santo, vai, não obedece seu pastor, seu líder. Se não está obedecendo o pastor que está vendo sua liderança, como vai obedecer a Deus que nunca viu? Pois é. Né? Então, tudo tem o quê? Um degrau, uma obediência. Né? É a mesma coisa, não comparando mal, a mesma coisa de uma empresa, uma multinacional que você vai entrar ali como que? Serviços gerais. Conforme o seu empenho, a sua dedicação, o seu estudo, que a maioria dessas empresas grandes obriga, né? E eles não estão errados, obriga os seus colaboradores a estudarem, aqueles que querem, obriga-se entre aspas, que aqueles que querem crescer dentro da empresa. Ele pode ter até a experiência, né? A prática. Mas se não tiver estudo, não adianta. Né? Eu tiro exemplo de mim mesmo, trabalhei 21 anos no aeroporto de Campo Grande
E não fiquei lá porque não tinha estudo. Fui numa determinada empresa grande hoje, na aviação, me convidou, falou assim, ó, o senhor tem talento, o senhor tem experiência, e grande, não é pequeno, em várias áreas, né? Mas só que não é para nós, precisa canudo. Se não tiver canudo, não precisa nem ter experiência, mas tendo canudo é o que importa, né? Não se comparando mal na obra de Deus, né? É quase semelhante, né? Então você tem que estudar, você tem que valorizar o seu ministério, buscar, né, ter sabedoria para que você possa entrar e que você possa sair. Aonde Deus pode te enviar você nesse país aí para você conversar com a liderança daquela nação, né, você vai ter que ter o quê? Né, você vai ter que ter o quê? Na parte teórica, né? Sim. Como conversar com as autoridades, juiz, advogado, né? Não é totalmente uma conversa simples, conforme Sabedoria, né? com sabedoria. Né? Prudência na palavra. Prudência na palavra, o significado das palavras, porque né, pessoas vai ter argumento, pessoas vai ter palavras que eles vão querer que você venha dar para ela o significado daquela tal palavra que a pessoa está querendo saber. Exatamente. Né? Então, o importante é isso que já foi falado, né? Estudar, orar, jejuar a favor do seu ministério, para que Deus venha te dar discernimento, sabedoria, e com certeza o seu pastor vai ver, não, agora você está preparado. Aqui seu canudo, aqui seu estudo, você teve a prova, foi aprovado, vamos mandar você agora para a missão. Verdade. Amém, meus queridos? Graças a Deus, né? Então, corretamente, pastor, e uma coisa interessante de se notar, é o seguinte, nós vemos aqui que na igreja de Antioquia tinha uma hierarquia, tinha uma obediência. Você pode ver, olha só, em Atos 13, aqui, com o texto base que nós lemos, falaram que ali tinha o quê? Olha só, os líderes que tinha ali, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, Saulo foi citado em último. Olha só o conhecimento que ele tinha. Tinha uma hierarquia. Então, olha só, Barnabé. E Paulo, ele obedeceu com humildade. Ele reconheceu, ele aceitou o seu lugar de submissão. Sabe? Durante esse 1 ano que eles estiveram ali se preparando, né, para a primeira viagem missionária, que vai ser a próxima lição nossa, em nome de Jesus, se Deus permitir, dia 8, né, pastor? Eles estavam ali se preparando para quê? Para ser enviados. E olha só, uma coisa interessante, por que essa igreja aqui de Antioquia, ela tinha essa hierarquia? Porque essa igreja era uma igreja aberta a Deus. A Bíblia mesmo diz, olha só, porque ali havia alguns profetas e doutores. Profetas aqui não é aquela pessoa que diz, eu sou teu Deus que falo contigo. Eis que te digo, o meu Deus mandou te dizer. Não, o profeta aqui na nova aliança, aqui em Atos, é aquele que prega o evangelho. É o pregador da palavra. É aquele que ensina a palavra, que prega a palavra. Agora, e doutores? Os doutores é aqueles que ensinam, os mestres. Então, olha só, era uma igreja aberta a Deus. Então, é uma igreja que tinha oração, que eles estavam orando. É uma igreja que jejuava, eles estavam jejuando. Era uma igreja que pregava a palavra, que estava ali profetas, pregadores da palavra. E era uma igreja que tinha escola dominical. Querendo ou não, de certa forma, claro, a escola dominical foi fundada em 1780, depois nós vamos falar sobre isso. Mas aqui tinha um momento específico de ensino da palavra, porque eles compreenderam, pastor, a necessidade. Eles entenderam que para ser enviado, para fazer uma obra missionária, eles precisam estar aptos para o conhecimento. E isso só é possível se a igreja for aberta a Deus. Precisa deixar Deus entrar, deixa Deus fazer a obra. O Espírito Santo, ele precisa ser livre na tua vida, na obra da igreja. Porque, na verdade, o Espírito Santo é livre. Lá em João 3,8 diz assim, abra comigo aí em João 3,8,
nós vamos ver aqui o que a palavra diz. João 3,8. Olha só que interessante. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Olha só. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Olha só que interessante. Então, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Igual o vento. O vento nós sabemos de onde que vem, para onde que vai, o que o vento faz. Assim é o Espírito Santo. Então, é Ele que nos conduz na vida. Sabe? Então, o Espírito Santo, ele é livre, ele precisa trabalhar na nossa vida, ele precisa fazer uma obra grandiosa. Isso nós temos que abrir as portas da nossa vida para Deus trabalhar. Você não quer ser enviado? Então você precisa compreender. Começa com humildade. Começa com entendimento. Paulo entendeu isso. Pode ver, ele foi citado em último aqui, ó. Né? Barnabé, depois vem Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém, e depois vem Paulo. E outra coisa, era uma igreja, pastor, aberta às pessoas. Porque existia aqui várias nacionalidades. Olha só, Barnabé, eu até deixei anotado, Barnabé era judeu, era nacional, ele era natural da ilha de Chipre, sabe? Mas ele era judeu. Olha só, eu deixei até anotado aqui uma coisa interessante. Simeão, que é o segundo a ser citado aqui, ele era nigeriano. Níger significa de pele escura, ele era, na verdade, africano, né? E Cirineu também. Cirineu, Lúcio, né? Tá dizendo aqui, Cirineu era do norte da África. Manaém tinha conexões com a aristocracia e a corte. Ele era irmão adotivo ali de Herodes Antipas, que foi aquele mesmo que mandou decapitar João Batista, né? E Saulo, que era judeu e nacional de Roma. A sua nacionalidade era romana, mas ele era natural de Israel. Então, olha só, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. A igreja é aberta, essa igreja era aberta para pessoas, então, recebendo todos, de toda etnia, de toda língua, povos, nações. Era uma igreja aberta às pessoas, sem distinção, porque eles entenderam que Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama todos, sabe? Deus não olha exterior, Deus não olha o seu passado, não, Ele olha o coração. Agora, o homem, ele pode se enganar com a sua aparência. A sua família pode se enganar com você. Mas Deus não se engana. Deus sabe quem Ele escolhe. Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração, né? Deus não vê as vestes, Deus não vê o exterior, Deus não vê a sua nacionalidade, o seu grau de entendimento. Pedro era inculto. Pedro, ele era iletrado, ele não tinha conhecimento. Deus escolheu, ele falou assim: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Então Deus sabe quem Ele escolhe, porque Ele mesmo capacita. Ele dá um entendimento, Ele te dá vontade, Ele te dá sede da palavra para que você possa o que se preparar para que seja enviado ministerialmente. Mas acima de tudo isso, você precisa ter, por quê? Compreender, a igreja precisa ter um planejamento. Não adianta pegar a pessoa, o que o Senhor falou. Não adianta a pessoa ir no monte uma vez e no calor da emoção ali, né, pastor? No momento ali emocional, todo aquele sentimentalismo, achar que já tem um chamado e ser enviado. Aí o líder lá sem direção do Espírito Santo, muitas vezes, a maioria das vezes, né, pastor? Sem entendimento, já chega e fala para ele: ó, você tem chamado, né? Já vou te enviar. Não, precisa de uma preparação. A pessoa precisa entender, estudar culturas, a pessoa precisa ter sabedoria para você entrar e sair de certos ambientes. A pessoa precisa ser o quê? Precisa ser uma pessoa dirigida na palavra. Essa pessoa precisa o quê? Ser dirigida pelo Espírito Santo. Por que precisa ter entendimento da palavra, pastor? Porque o Espírito Santo, olha só, a pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa está servindo ao Senhor, impondo as mãos e despedindo toda essa obra ali, mas quem envia é o Espírito Santo. Ele que faz o envio missionário, ele que vai separar você, ele que vai trazer a palavra, dizer: olha, separa para mim, igual aqui, ó, Saulo e a Barnabé, que eu tenho uma obra para eles. Então, olha só o interessante. Por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo é Ele que é livre, é Ele que conduz
a vida do cristão no envio missionário. Porque por que a palavra de Deus é importante? Porque ele vai conduzir você na palavra. O Espírito Santo não trabalha, pastor, fora da palavra. É isso que as pessoas precisam entender, irmão. Precisam compreender. O Espírito Santo, ele age na vida das pessoas através da palavra e não a parte dela. É através da palavra que o Espírito Santo conduz a sua vida. Olha só, o que eles estavam fazendo, pastor? Estavam orando, jejuando. Olha só, ali existia profetas, pregadores e doutores. Eles estavam sendo instruídos pelo Espírito Santo aonde? Na palavra. Para que pudesse o quê? Estar aptos para que fossem enviados ao serviço missionário. É assim na nossa vida. Se você não se preparar, irmão, desculpa, não tem como. Você que deseja, né, uma obra missionária, você que deseja ir para outro país, outros estados, se você não se preparar na palavra de Deus, desculpa, mas você não vai estar apto para ser enviado. O homem pode até te enviar. Né, pastor? Aí vai sofrer muito. Vai sofrer muito. E vai sofrer a pessoa que foi enviada. Exatamente. A pessoa que foi enviada vai sofrer muito por quê? Porque não se preparou. É igual uma prova. Se você vai fazer uma prova, você não estuda, desculpa, chegar lá e Deus vai me ajudar. Não vai te ajudar. Jamais. Não é? Você acha que Deus vai revelar algo que você nunca viu? Nunca viu. Aí você vai colar na prova? É errado, né, pastor? Deus abençoe. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Então as coisas de Deus, ela é melindrosa, né? As coisas de Deus tem que ser conforme, não da maneira que nós queremos, mas sim, né, da maneira que Deus quer, né? Então nós temos esse exemplo grande aí de Paulo aí, na missão, né, da obra de Deus. Houve a preparação. O que me chama a atenção de Paulo é a humildade dele, né? Ele era doutorado, tinha uma bagagem grande de estudo. Era mais inteligente, né? Mais pastor, inteligente foi citado 5 líderes, né? É. Paulo era o mais inteligente, Saulo era o mais ele era o mais sábio de todos. Conhecimento maior, Só né? que mesmo assim ele entendeu, ele entendeu a chamada. E isso que nós devemos também entender o nosso chamado, e principalmente humildade, né? Para entrar, para sair, aonde Deus enviar. Porque se você for com arrogância, no lugar de você ganhar almas para Cristo, você vai fazer o contrário. Aí você vai afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, você vai afastar as pessoas de Deus. Por quê? Por causa da arrogância, chegar com a banca de arrogância, eu sou sabidão, eu sou missionário, porque isso a gente tem, eu particularmente tenho visto durante esses 27 anos de pastorado, né, muitas coisas de pessoas arrogantes, pessoas só ele que sabe, se ele não orar nada vai acontecer, né? Se ele não pregar ninguém vai se converter, achando que ele que é o principal, né? Nem diz o outro lá, a última bolachinha dentro do pacote. Não, toda honra e toda glória é para Jesus. Se Jesus não estiver na nossa vida, o Espírito Santo de Deus não estiver na nossa vida, nada vai acontecer. Então eu acho, nessa passagem aí de Paulo aí, né, ele foi um homem muito humilde pelo seu conhecimento, ele tinha que ser o cabeça. Isso aí eu estou falando na visão humana. Na visão humana ele tinha que ser o líder de todos ali pela experiência teológica, né, vamos falar assim, né, nos estudos. Mas não, ele compreendeu que o evangelho não é dessa maneira, é da maneira que Deus quer, é na posição que Deus coloca. Mesmo se ele chegar, para você entender melhor, em um patamar alto, nos primeiros degraus, a pessoa tem que continuar sendo humilde, reconhecendo quem ajudou no início da sua caminhada. Isso às vezes acontece, já vi acontecer na vida de muitas pessoas. Às vezes já tem um conhecimento mais do que o verdadeiro pastor dele, né? Que às vezes não teve um curso teológico, mas tem Deus na vida, e as pessoas começam a querer pisar em cima do seu líder. Isso é erradíssimo, né?
Mesmo quanto mais conhecimento, a palavra do Senhor, quanto mais você tem o conhecimento, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você tem conhecimento, aí você tem que servir. É o contrário, as coisas de Deus é o contrário pelo pensamento humano. Quanto mais você chega a Deus, mais você tem que servir o seu semelhante. 14 anos, Paulo, né? Se preparando, né? Então, se preparando, 14 anos. Uma vida. Deus trabalhando nele, né, pastor? No Não, caráter, na natureza, no coração, tudo, né? Quebrantando, colocando o fruto do Espírito. Antes de ser enviado. 14 anos, não é nem 14 dias, nem 14 minutos, semanas, nem 14 minutos, nem 14 horas. É anos, né? Então, amados, você que está ouvindo, você obreiros, obreiras do Senhor, primeira coisa, seja submisso. É o primeiro passo para uma grande chamada, né? A submissão, né? A Deus principalmente e a sua liderança. Porque tudo aquilo que Deus vai agir no seu ministério, Ele não vai diretamente em você. Ele vai no seu líder, Deus, ele é educado. Tem a hierarquia, aquilo que acabou de falar. No chamado de Paulo, para Paulo chegar missionário, Deus não falou diretamente para Paulo. Paulo, pega aqui a sua alforge, vai sair viajando para Roma, né, para vários lugares aí. Não, teve uma liderança. Deus deu o quê? A visão para a liderança, e a liderança retransmitiu, né, para o seu aluno, que era Paulo. Né? Então, aguarda. Tudo vai ter o tempo certo. Não se apresse, para que você não venha a me pagar uma consequência grandíssima, né? Porque a afronta no mundo espiritual é muito grande. Né? É grandíssimo, não é pouco não. Você vai encontrar pessoas de qualquer maneira, pessoas para te afrontar. Se você não tiver uma libertação, né, pessoal, né, você vai querer afrontar no lugar de você levar a palavra do Senhor, você vai escandalizar. E a palavra do Senhor diz assim: ai, só o ai de Deus já dói lá na nossa costela. Ai daquele que escandalizar, e ai daquele que impedir os meus pequenininhos entrar no reino de Deus. Né? Verdade. Que Deus abençoe minha querida esposa, missionária Sandra de Abreu. Um beijão, minha querida. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Que benção, né? Continuando aqui, em nome de Jesus. Uma coisa interessante de se notar, pastor, aqui, ó. Atos, né? O texto base desta lição, Atos 13, 1 ao 3, diz que eles estavam, aquilo que eu disse, a igreja era aberta a Deus. Uma igreja que estudava a palavra, havia pregação da palavra, havia oração, havia jejum, e o principal também, a Bíblia diz aqui, ó, e servindo eles ao Senhor. Olha só, é uma igreja que servia a Deus. Servir aqui, pastor, no grego, significa oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Se dedicava, né? O seu tempo, eles ofereciam o seu tempo, o tempo que eles tinham, eles ofereciam o seu tempo a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, eles buscavam a face de Deus, se entregavam aos pés do Senhor, sabe? Buscando a presença do Senhor a todo momento, a toda hora, oração, palavra, humildade. Isso aí fez com que, então, era uma igreja aberta a Deus, então Deus estava presente no meio deles. Né? Uma coisa que eu sempre, o que nós aprendemos aqui? Em Apocalipse, quando fala sobre as 7 igrejas da Ásia, são 7 igrejas da nossa era. Então, a igreja apostólica primeira é a igreja de Éfeso, é essa igreja aqui. São 7 eras da igreja de Jesus, a igreja de Deus. Então, a última que nós estamos vivendo, a nossa é a de Laodiceia, a qual Deus diz assim, Jesus disse assim para eles, ó, vocês não são frio e nem quente, vocês são morno, quer dizer, vocês ficam em cima do muro, vocês não me buscam como tem que me buscar. Olha só, então é uma igreja que Deus estava para o lado de fora, porque a igreja de Laodiceia, Deus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só, uma igreja atual, a nossa, da nossa época, da nossa era,
uma igreja que deixa Deus para fora. Eis que estou à porta e bato. Olha a gravidade disso tudo aqui. Olha a gravidade. Na igreja de Paulo aqui, que é a igreja de Éfeso, é a primeira igreja da era apostólica ali. É a primeira igreja, a de Éfeso, ali em Apocalipse fala que é a igreja do primeiro amor. É a igreja que Deus está andando entre eles, entre os candeeiros, como diz a Bíblia. Então, olha que interessante, na igreja da era apostólica, essa daqui de Antioquia, que eles estavam servindo a Deus, buscando a face do Senhor, Deus estava entre eles. Na nossa igreja, Deus está para o lado de fora, batendo na porta, querendo participar. Porque o homem, as reuniãozinhas que muitos evangélicos estão fazendo hoje, são reuniões que buscam seu próprio interesse pessoal, são interesses muitas vezes políticos, são interesses muitas vezes pessoais, pessoais, muitos gananciosos, e não, a reunião deles não visa um programa missionário para ganhar almas, para enviar pessoas, para poder fazer essa obra missionária. Não, a reunião deles é uma reunião pessoal. Eles se reúnem e falam bem assim, não, nós não vamos tratar das coisas de Deus nessa reunião. Então vamos deixar Deus para fora. Aí ele diz, eis que estou à porta. Eu quero participar. Eu quero trabalhar na vida de vocês. Eu quero fortalecer vocês espiritualmente. Mas eles não querem. A igreja de hoje que eu falo assim, está caindo uma apostasia muito grande, pastor. Muito grande. Por isso que a Bíblia diz que por esfriar a iniquidade, o amor de muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. As pessoas hoje não estão dando mais prioridade na palavra do Senhor, não estão crendo mais como na época dos apóstolos. Olha só, era aqui uma igreja aberta, as pessoas estavam servindo a Deus com humildade, buscando a face do Senhor, sem nada em troca, sem nada, não, na total humildade. Agora, na dispensação de hoje, na igreja de hoje, é um triste relato. Não estou generalizando, mas a maioria, pastor, a maioria não estão mais buscando a face do nosso Deus como deveria buscar, como na época dos apóstolos. Infelizmente, esta é uma realidade. Parece que hoje tudo está na moda. Tudo está na moda, menos a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor disse, vão sofrer consequências. Vão sofrer consequências. Infelizmente, a palavra é assim, vão sofrer consequências, porque o Evangelho na vida daquele que crê é salvação, mas na vida daquele que não crê é condenação, porque ele me mostra o meu pecado, ele me mostra que eu preciso mudar, que eu preciso largar aquela vida e se voltar aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque muitos acham que Deus fosse um Aladim. Não precisa orar, Muitos dizem, pra quê? Só pedir, né? Só pedir, né? Principalmente para ir no monte, Principalmente para ir no monte buscar. Não precisa nem ir no monte ou ir na igreja, não orar em casa, ir na igreja, mas não precisa pagar o sacrifício. Jesus já pagou por nós, Essa é as desculpas que nós temos ouvido nos dias de hoje, E ali, quando a pessoa quer uma benção, ela vai ver ali no quadro ali, qual tipo de benção que ela vai querer. Ela acha que Deus é um Aladim. Vai apertar o botão e a benção vai chegar. Esfregar a mão na lâmpada, Esfregar a mão na lâmpada. Fazer 3 pedidos. Fazer 3 pedidos. Senhor, eu quero isso, isso e isso. E não deixa Deus falar o que Ele quer que você venha fazer. Porque se Ele pedir, cadê o crédito? Cadê o saldo? Não tem. Irmãos? Então, importante, comunhão com Deus. E comunhão com Deus, oração e palavra. Não tem outro. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a Ana Maria, amém. Que Deus abençoe grandemente a irmã Lucília Martins, a todos aí que estão nos acompanhando, Diaconisa Neuci, amém. Vai curtindo, vai compartilhando aí, que os seus amigos do Face possam acompanhar também esse estudo. Vai divulgando, amém, este programa todos os domingos, das 10 às 11h30, amém? Então, amados irmãos, então é desta maneira, amém? Obra missionária, missão,
E dentro do nosso ministério, quando vai ser enviado um missionário, ele vai com uma determinada idade, né? Fica 4 anos e meio de preparação. Olha só. Ali é só estudo. É estudo, lá é tudo organizado, como fosse um colégio, né? Um local que você só vai receber a família, você só vai vir uma vez por ano, a sua família vai até aquele local, né? Que são vários futuros missionários, né? Aí ele vai ter um padrinho, alguém da família ou fora da família que vai sustentar ele durante esses 4 anos. Ele vai poder trabalhar com o serviço secular, só para a obra de Deus, só para o seu estudo. E lá tem horário para poder estudar, o horário para buscar Deus, né? Oração, jejum, os dias certos, né? Tudo isso aprende. E tem na área social, a hora é para poder fazer a obra de Deus, tipo de um evangelismo. Também tem, porque estão aprendendo, está dentro do colégio. Tem o momento da plantação, que eles ajudam a plantar, para eles consumirem daquela plantação, que são as verduras, né? Então eles vão pegar na enxada, que nunca pegou, vai ter que pegar, né? Ali tem o seu dedo para poder aprender. Imagina você cair em um país aí que você precisa plantar, não sabe plantar nem uma batatinha, nem uma semente de laranja. Que envolve tudo. Né? Aí envolve tudo, a obra de missionário envolve tudo. Né? Porque quem está na missão... Sobrevivência, também, né? Tem lugares que tem missionários aí, conheço os missionários que estão lá pro lado da África, fora da África, pro lado da Europa, né? Que tem passado por momentos difíceis, às vezes não tem nem lugar para poder ficar, às vezes tem que dormir embaixo de pontilhão, né? Aguardando a providência de Deus. Deus, ele prova também dessa maneira, né? Porque eu sou missionário, vou só... A maioria dos missionários hoje nunca quer pregar, né? Nas favelas, né? Nos lugares que precisa realmente do evangelho. Muitos hoje dos missionários querem o quê? Ir para Nova York. Paris. Paris, né? Berlim. Entre aspas, né? Missionário para pregar a palavra de Deus, mas aquilo que foi falado antes, né? Quer fazer o quê? Turismo, né? Uma viagem. Uma viagem, né? Não para pregar a palavra do Senhor. Por que não escolhe? Não, eu vou lá na Europa, eu vou lá na Torre Eiffel, lá. Na África, lá em Moçambique, lá no Iraque, no Irã, Afeganistão, né? Afeganistão, Batistão, porque lá a coisa lá pega, né, irmãos? Então, o verdadeiro missionário, ele entende a sua chamada, a chamada que Deus teve, é ficar ardendo na sua alma, né? Aonde Deus enviar, jamais ele vai dizer não, né? Ele vai falar que nem o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, há uma preparação. Tem que ter. Né? Tem que ter uma preparação, né? Para o seu bem, né? Onde nós temos que estar apto, amém? Para falar do amor de Deus. Apto para poder ensinar. A palavra do Senhor é bem clara. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Continuando aqui, já são 5 para as 11. As horas voam, né, pastor? Boa. Meu Deus. Graças a Deus. E preparação, né? Em nome de Jesus Cristo. E queria mandar um abraço para a irmã Lucília. Lucília Martins, que está nos acompanhando. Deus abençoe ricamente. Frequentadora da escola dominical ali, nos tempos passados, né? E ela nunca esquece. Ultimamente ela falou, né, que estava com saudade da escola dominical e falou assim, ó, entra no Facebook do pastor para você estar acompanhando a gente pela rádio. Mesmo ela, né, não estando presente aqui em Campo Grande ou não, que ela sempre vem acompanhar. Um abraço, né, um beijo no seu coração para você, toda a sua família, sua esposa, seus meninos, né, o Edmael, não sei o nome do outro, Edmael, não sei, Edmael, a Slaine, né, e Deus abençoe a todos, obrigado, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E continuando aqui, uma coisa interessante que o pastor falou, é que a obra missionária, ela é complicada, pastor, ela é complicada, por quê? Porque tem que ter uma preparação. Aonde você vai, você precisa conhecer o lugar que você está pisando, você precisa conhecer a cultura, você precisa ter um entendimento. Aquilo que eu digo, você tem
tem que estar preparado mesmo onde você vai. Vai que Deus, Paulo, olha só, Paulo, ele se preparou porque olha onde ele viajou, para onde ele foi. Nós vamos ver nessa lição na lição futura, na próxima, a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira, ele pregou para reis, ele debateu com gregos, com filósofos, ele pregou para judeus, judaizantes, né? Ele pregou para governadores, para o imperador, para falsos profetas. Paulo, ele lidou com vários tipos de pessoas. Mas ele teve êxito em todas. A Bíblia diz que Paulo pregou na virtude e no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Chegou a arrepiar, pastor. Que palavra, hein? Olha, pastor, que palavra forte. Por quê? Porque ele entrou na humildade, ele entrou no chamado de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele age, pastor, na igreja que é centralizada na palavra. A pessoa precisa compreender. Como é que eu vou entender a mente do Senhor? Lendo a Bíblia. Eu vou entender o meu chamado. Eu vou entender o que Deus quer. Eu vou me preparar. Paulo se preparou aquilo que nós estávamos conversando aqui. Né? 14 anos, o último ano ali, 1 ano na igreja de Antioquia, servindo, humildade, ouvindo Barnabé pregar. Barnabé era doutor. Né? Barnabé significa filho da consolação, o nome dele era José, mas os apóstolos mudaram para Barnabé porque significa filho da consolação, porque ele era muito afeto, tinha muito afeto pelas pessoas, tinha um carinho muito grande. Você vê, ele foi buscar Paulo, ele foi buscar Saulo lá em Tarso, ele foi buscar para o serviço ministerial. Então, Paulo aprendeu muito com ele, a humildade, a servir, sabe? E foi necessário tudo aquilo para quê? Para que fosse enviado. Então, uma coisa interessante que a gente nota aqui, na revista, nosso estudo, é que teve o quê? Existem 3 agentes ativos no programa de envio missionário. O primeiro agente, o principal, é o Espírito Santo. É ele que vai te chamar. É ele que vai te vocacionar. Né? Olha só, eles estavam orando ali, em Atos 13, 1 ao 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, separe para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, que era a obra missionária. Então, o primeiro agente do programa missionário é o próprio Deus, porque ele é que escolhe e vocaciona para missões. Olha só, e para isto não há acepção de pessoas e nem diversidade sociocultural. Então, o primeiro agente é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ele é o primeiro que te vocaciona, pastor? Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele é soberano. O Espírito Santo ele é livre. Se existe alguém que tem livre-arbítrio nesta vida, é o Espírito Santo. Porque ele tem liberdade total de agir na tua vida, de te chamar, de te vocacionar, de te dar sabedoria, te dar conhecimento e te enviar na obra missionária. O segundo agente ativo, pastor, é o crente. É ele que ouve o chamado e diz, eis que estou aqui, né? Envia-me a mim, como Isaías disse. Então, a segunda pessoa, o segundo agente ativo no programa missionário é o próprio cristão. Lendo aqui. E este precisa estar disposto a entender o chamado para a sua vida. Vamos fazer uma analogia dessa disposição, comparada à disposição de Barnabé e Saulo descrita nos versos. Olha só, se Deus te chamar hoje, um exemplo aqui. Se você acha que você fala que, se você pensa que você tem um chamado para fazer missão. Nós sabemos que missão não é só viajar para outro país. Às vezes a África, que as pessoas tanto falam, é o seu vizinho. Né, pastor? Às vezes é o próprio da sua casa e tudo mais. Se Deus te chamar para você fazer uma obra missionária lá no Afeganistão, você está disposto a dizer sim para Deus? Você está disposto a levantar a sua mão e falar, Senhor, eu estou pronto. Porque o missionário, ele tem que estar pronto para 2 coisas. Primeiro, para morrer. E segundo, para pregar. Porque a vida é assim. A vida é assim. Quando Deus está no controle, pastor, da nossa vida,
quando Deus te dá uma missão para você fazer, sabe? Ele fala no seu coração esta missão. Ele te dá um entendimento, ele te dá um caminho. Só que esta missão, às vezes, pode me custar minha vida. Paulo foi assim, quando ele foi decapitado. Então nós não sabemos, né, o que Deus tem preparado. Mas o segundo agente é o cristão. Ele precisa estar disposto a atender este chamado. Se Deus está te chamando, vai. E o terceiro agente, pastor, é a igreja. Porque a igreja, ela é mantenedora da missão. Da missão. Então, a pessoa, o crente, que é o primeiro agente, Espírito Santo, primeiro agente da missão, ativo da missão, o Espírito Santo, porque ele que convence. O segundo agente é o cristão, porque ele precisa estar preparado. Ele precisa se preparar. Por que ele precisa se preparar? Para pregar a verdade. Para ensinar a palavra da maneira certa. Da maneira certa, irmãos. Da maneira certa. E o terceiro agente é a igreja, porque a igreja, ela que vai manter a obra missionária. Olha só, quem que manteve o ministério de Paulo foi a igreja de Antioquia, pastor. Ela que manteve a obra missionária de Paulo, de Barnabé. Ela manteve com o quê? Com roupas, com alimentos, com tudo. Viagens, a pessoa com alimento. Então é necessário, a pessoa precisa compreender que a obra missionária, ela é eficiente, ela entra no programa de Deus. Então, a pessoa precisa compreender isso, abrir mão e cooperar. Se unir, fazer um planejamento, colaborar, ter união para poder manter esta obra missionária. Olha só como que as coisas são, né? O crente, o cristão, ele precisa compreender a palavra verdadeiramente. Envolve tudo, envolve o chamado de Deus, envolve o conhecimento, envolve o envio. Por quê? Porque, irmãos, se você for sem a direção do Espírito Santo, as coisas não vai dar certo, vai dar errado. Você vai sofrer. Né? Vai sofrer. E outro mais. Vai ter decepções, né? Decepções. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando, fala assim, fulano é ganhador de almas. Irmão, nós não ganhamos alma. Eu não tenho poder para fabricar conversões. Quem ganha alma é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas instrumentos e nada mais. Você pode convencer uma pessoa, só que você não pode converter uma pessoa. A obra da conversão, que é o novo nascimento, é só o Espírito Santo. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, fulano é ganhador de almas. Tinha uma missionária uma vez falou para mim, eu ganhei 700 almas. Eu falei, eu não entendo. Nós não temos, pastor, essa... Porque o que nós podemos fazer é pregar o que foi confiado a mim, ao pastor e aos missionários, os pregadores da palavra. O que foi confiado a nós é o ministério da palavra. Nós levamos a palavra até o ouvido. Do ouvido ao coração, quem faz é o Espírito Santo que faz essa obra. Então nós somos apenas o quê? Apenas vaso na mão do oleiro, nós somos apenas instrumentos, nós não podemos, eu não tenho o poder de converter ninguém. Essa obra é quem faz, é o Espírito Santo. Então as pessoas precisam entender isso aí, parar de falar, fulano é ganhador de almas. Ninguém é ganhador de almas. Nós não temos poder de converter ninguém, de fabricar conversões. Então esse trabalho é o Espírito Santo. E outra coisa que a gente tem que notar é o seguinte, né? Deus nos confiou o ministério, pastor, da palavra e não do resultado. Eu estou pregando, Deus deu uma missão para você. Eu estou pregando, mas ninguém se converte. Não tem problema. O que foi confiado a você é o ministério da palavra, da pregação, e não dos resultados, lançar semente. Quem dá o crescimento, quem vai fazer com que a semente frutifica, quem vai trazer resultados é Jesus, é o Espírito Santo, não somos nós. Amém? É a mesma coisa das pessoas que fazem evangelismo. Eu visitei tantos bairros, né, aquele grupo de evangelismo, aí chega à noite no culto, né, não dá nem 10% daquilo que eles evangelizaram. Pois é. Né? E às vezes fica meio frustrado, desanimado. A gente tem que saber que
quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai, Verdade. amém, trazer a pessoa na casa do Senhor. Se Deus quiser que todos a igreja, não, a igreja somos nós, todos os templos venham poder receber o povo, lotar, ele faz a obra dele. Né? Nós não podemos ficar tristes, porque é a obra de Deus, você fez a sua parte, você foi, evangelizou, lançou a semente, então é Deus que vai fazer, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer aquela pessoa à casa do Senhor. Né? Então a obra é dele, nós somos apenas o que? Servo para obedecer a Deus, amém, para fazer aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, que é a obra dele. Né? Lançar a semente, pregoar a palavra de Deus, né? O verdadeiro evangelho que liberta, que restaura, que cura, né? Para que as pessoas possam vir à casa do Senhor, e quem vai fazer a obra na vida dele, na vida dos familiares, chama-se Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. São 11 horas. Tem uma irmã Vera, não sei se ela tem uma pergunta aí. A irmã Vera, pastor, tem irmãos que tá para receber a bênção, sai da fila? Não entendi que é, irmã de Deus, entendeu? Não entendi. Mas parou o comentário aí, eu tenho que ver. Parou o comentário. Só quer dizer o que, a missionária Vera Barioni? Pastor, tem irmãos que tá para receber a bênção? Ah, sim, eu entendi agora. Tem irmãos que tem para poder receber a bênção, no lugar dele permanecer ali na fila aguardando, sai fora. Sai da direção de Deus, né? Quem retarda a bênção somos nós mesmos. É nós que retardamos a bênção. É verdade, missionária Vera, isso é realidade. No momento de ele chegar, que nem a bênção, a pessoa vai orando, já começa a murmurar. Uma das coisas que as pessoas perdem muitas bênçãos da parte de Deus é murmuração. Deus não gosta de murmuradores. Por isso que é importante estudar as escrituras, ter humildade de Paulo, para você andar no cronograma de Deus, para que as coisas venham fluir na sua vida. É verdade. Mas não, nós retardamos tudo, não só as bênçãos, não. Várias coisas na nossa vida, você retarda. Porque devido à sua desobediência, né? E é interessante notar que Paulo, sem querer cortar o pastor, Paulo ele teve humildade para andar na presença de Deus. Teve humildade para andar na presença de Deus. Sabe, quando Deus ele nos dá uma direção, e você anda nessa direção que Deus colocou na sua frente, as coisas começam a fluir. No tempo de Deus. Agora, tudo tem um tempo determinado por Deus. Sobre o sol, debaixo do sol. Só que agora nós retardamos muitas coisas. Sabe, Paulo, por isso que é importante a pessoa entender o Evangelho. O Evangelho é simples. Quem complica é o homem. O homem que complica. A religião complica, às vezes a teologia complica muito. O Evangelho é tão simples, pastor, de entender. Deus é simples. Deus é simples. Paulo, ele tinha uma simplicidade muito grande, né? Abraço para a irmã Lucília Martins, estou assistindo aqui da aldeia Cachoeirinha. Oh, Deus abençoe nossas queridas irmã Patrícia. Um abraço para todos da aldeia, irmã Lucília, um beijo no coração. Se um dia Deus me der a oportunidade, estarei aí. Vamos, né, pastor? Vamos lá. Vamos estar aí orando junto, buscando a presença do Senhor, ministrando, né? Que Deus abençoe ricamente todo mundo da aldeia Cachoeirinha, né, pastor? Cachoeirinha, em Taunay, né? Taunay, né? Que Deus abençoe. Eu também queria mandar um abraço para o Bispo Sandro William, que está nos acompanhando, acredito que ele deve estar nos acompanhando pela Rádio Voz Amiga, pelo aplicativo, ali da igreja Trono de Honra. Que benção. Né? Que o Bispo Sandro William, muito abençoado, tive até o convite para poder estar ministrando lá, meu querido, mas eu tenho um compromisso e hoje à noite e não vai faltar oportunidade, sabe? Muito obrigado pelas considerações, é um prazer muito grande, né, pastor? A gente está levando a palavra de Deus para que os irmãos venham receber a palavra e ser edificados, ser transformados em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração de todos que estão nos acompanhando, da irmã Vera, da minha mãe, da minha esposa também, da irmã Neuci, né, minha sogra, que Deus abençoe toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que Deus abençoe ricamente. Outra coisa que, voltando aqui o estudo, pastor, Deus nos confiou o ministério da palavra e não do resultado. Olha como que as coisas são.
Às vezes você diz assim, eu estou pregando e meus familiares não se convertem, os meus familiares não aceitam Jesus, meus familiares não entendem a palavra. Olha só, Jonas, ele foi um missionário que ele passou na cidade de Nínive. A Bíblia diz que os 120 mil habitantes daquela cidade se converteram. E Noé? Noé, só a família dele. Então, olha só, aí eu te pergunto, Noé foi falho? Noé não... De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Noé pregou no Espírito de Deus. O Espírito de Deus falou através de Noé. E segundo estudiosos, Noé, na época de Noé, os antediluvianos, existia uma população de 2 bilhões de pessoas. E só a família dele entrou na arca. Aí eu te pergunto, o ministério de Noé foi fracassado? De maneira nenhuma, ele ganhou a família. Ele ganhou a sua família. Aquilo que eu digo, Deus não confiou para mim o resultado, eu não sei. Planta a semente. Fala, prega a palavra. Jesus, outro exemplo, Jesus. Se você ler na tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, olha só, Jesus. Olha o que aconteceu. Olha o título, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Olha só. Depois disto, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada da festa dos tabernáculos, inclusive até hoje essa festa é comemorada lá, os irmãos de Jesus disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que os discípulos vejam os milagres que fazes. Olha só, ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto, já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só, os irmãos escarnecendo dele. Por quê? Olha só o versículo 5. Pois até os seus irmãos não criam nele. Até a família de Jesus não acreditava nele. Ele tinha culpa? De maneira nenhuma. É por causa disso que ele deixou de pregar a palavra? É por causa disso que ele deixou de ministrar o evangelho? De maneira nenhuma. Aquilo que eu digo, a incredulidade, pastor, é muito grande neste mundo. Muitos, por isso que Paulo diz, olha, o evangelho para uns, para os que são salvos, para aqueles que creem, é cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que não creem, é cheiro de morte para a morte. Olha só, a pregação do evangelho vai produzir um efeito duplo na vida das pessoas. Só que o resultado não diz respeito a mim, porque não sou eu que dá o crescimento. Não é eu que faço a semente germinar. De maneira nenhuma, nós lançamos a semente. Só lançamos a semente. Quem dá o crescimento, quem faz a semente frutificar, quem faz a obra completa, é o Espírito Santo. O que cabe a mim, o que Deus me confiou a mim, é pregar a palavra, é testemunhar as grandezas de Deus, né, e testemunhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pastor? E outra coisa, cooperador Éder, nessa parte aí, o Espírito Santo de Deus faz me lembrar que o próprio Cristo disse, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Exatamente. No meio da sua família. Você igreja, que né? às vezes na sua igreja, onde você está servindo, amém, não fica desanimado não. Às vezes eu vi muitas pessoas dizer, querer julgar. E isso é seríssimo, irmãos. Não fala algo sem você pensar primeiro. Depois que você lançou a palavra, né, não tem como retornar mais. Já vi quantas pessoas falar, você não, a sua família não está no caminho do Senhor, o culpado é você. Nem sabe o dia, né, a hora do dia daquela pessoa, juntamente com a sua família, às vezes dá um bom testemunho e a família que não quer. Então a culpa não é dessa pessoa. E às vezes isso que às vezes pode estar acontecendo com você que está nos ouvindo nesta manhã, amém? Tira esse pensamento. A culpa não é sua, não. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Só faça aquilo que Deus confiou na sua mão, né, pastor? É aquilo que Deus confiou na sua mão, você tem que fazer. Se você fez tranquilo e as membros da sua família não quer saber de Cristo, e às vezes você ouviu pessoas dentro da sua congregação, ou aqueles que dizem seu amigo, amém, falar para você que a sua família não veio, quem é culpado é você. Né, que são palavras negativas que às vezes a pessoa empresta a boca para o adversário para poder te chatear, para você desistir, para você não falar mais de Cristo. Continua falando, as oportunidades que Deus dá, continua falando, né? Esse exemplo grande aqui que o cooperador acabou de citar o versículo bíblico, nem os próprios irmãos de Jesus carnal, né, deu crédito nele.
E as pessoas lá falaram, não, aquele lá, filho de Maria, O carpinteiro? né? Filho José o carpinteiro, né? de José o carpinteiro. Não vou escolher. Imagina eu e você, se o próprio Cristo até o dia de hoje é rejeitado. Imagina nós, né, irmãos? Então não fique triste. Você tem a convicção importante aquilo que Deus pensa de você, não é que as pessoas pensam. Exatamente. É aquilo, você tem que ter crédito, amém, na sua chamada, reconhecer a sua chamada e aquilo que você está fazendo em prol a obra do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? É tremendo, né? Graças a Deus, né, irmãos? E outra coisa que nós temos que entender, pastor, é a preparação. A preparação, olha só. O cristão precisa ser preparado pela igreja, porque na igreja ele recebe ministração e aprende acerca da sua vocação ministerial. Olha só, este aprendizado é adquirido por meio do ensino das Escrituras Sagradas. E este ensino é essencial para instruir o cristão, tornando-o maduro. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É preparado para exercer um ministério eficiente. 2 Timóteo 2,15. Pois, embora o cristão seja vocacionado por Deus e atenda ao chamado divino, ele precisa ser treinado pela sua liderança. Interessante isso aqui, ó. Um exemplo disso são os próprios cristãos da igreja de Antioquia da Síria, que nós acabamos de ler. Eles foram treinados. Barnabé treinou todo mundo na palavra. Aquilo que eu disse, Paulo era um rabino muito inteligente em questões das coisas do judaísmo, né? Mas em questão das coisas da igreja, espirituais, da revelação de Jesus Cristo, ele ainda era bebê. Então ele precisava o quê? Aprender, entrar ali na atmosfera espiritual, ter humildade. O caminho é este. A humildade é sentar e ouvir, abrir mão. Mesmo você estando certo, abrir mão, não, né? Abrir mão do orgulho, da soberba, ouvir os mais velhos, ouvir as pessoas que sabem mais do que você, com toda humildade, né? E aprender. Olha só, ele sentou ali, certeza, quantas pregações que ele ouviu de Barnabé, pastor? Né? Barnabé instruindo ele na palavra, tudo, e Paulo obediente ali, ó, tranquilo. E Paulo, ele mesmo diz, olha, eu fui chamado para apóstolo, pregador e mestre. Quer dizer, o pregador é aquele que prega o evangelho, o mestre é aquele que ensina a palavra, né? E apóstolo significa mensageiro, que é aquele que foi vocacionado diretamente por Deus, que todos os 12, Paulo é o 13º, foi vocacionado pessoalmente por Jesus. Jesus apareceu para ele e o chamou, né? E direcionou ele aos gentios para fazer esse tão grande trabalho, né? E essa preparação, pastor, porque é importante, porque olha só, né, o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 9. Olha só, abra aí comigo, você que tem uma Bíblia em casa aí, né, vamos na Bíblia, vamos avançando. Já estamos encerrando, hein, pastor, que já são 11h18, só para complementar aqui, minhas horas aqui na rádio voam, hein? Acho que nosso relógio aqui anda adiantado, hein, pastor? Contra nós, né? Contra nós, nosso relógio aqui. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 31, não, versículo 35 ao 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim, a seara e os ceifeiros. Olha que coisa interessante. E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, doenças do povo. Vendo ele as multidões, tinha uma grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é realmente grande, ou a seara, né? Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, ou da seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha só, Jesus olhou uma multidão e viu, olha, a seara é grande, o seara é campo, são almas distantes do evangelho, alma distante da palavra de Deus, almas desviadas, almas carentes, almas perdidas, e Jesus viu uma multidão, e ele diz, olha, grande é a seara, mas por que poucos são ceifeiros? Porque as pessoas não se preparam. As pessoas não se preparam. Os ceifeiros aqui são agentes, aqueles que levam a palavra. São poucos, pastor, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque as pessoas não estão se preparando mais. Não estão
né, orando mais como deveria orar, buscando a face de Deus, jejuando como deveria, aprendendo das Escrituras, né, para poder o quê? Para poder ser enviado. Se não, irmãos, desculpa ter que dizer para vocês, se estão nos ouvindo, né, nesta manhã, tem que ter uma preparação, tem que ter uma entrega para você ser enviado. A pessoa que quer fazer essa obra missionária, se a pessoa não tiver uma preparação, não vai, senão você vai chegar lá, você vai falar o quê? Vai conversar borracha, vai falar bobeira, pastor, vai falar bobeira. Encher linguiça, né? Encher linguiça. A seara é grande, as almas são inúmeras. Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve uma grande compaixão dessas almas. Olha só, que andavam cansadas, abatidas, dispersas, solitárias, carentes da palavra, perdidas. Se compadeceu aí, ele mesmo diz aqui, ó, olha só, ele mesmo, a minha Bíblia, essa Bíblia aqui que eu tenho, as falas de Jesus em vermelho. Então, aqui está em vermelho, olha o que o Senhor diz, Jesus falando, rogai, pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O campo é grande, mas as pessoas, pastor, os trabalhadores são poucos, porque ninguém quer dedicar mais tempo. A pessoa precisa compreender isto, que o programa de envio missionário tem que ter uma dedicação, tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação, união, tem que ter uma metodologia, sabe, de preparação, porque senão não tem como, você não vai ter êxodo, as coisas não vão acontecer. Não vai acontecer. Aquilo que o Senhor falou, vai sofrer, a pessoa vai se perder, né? Não vai dar, o seu ministério não vai frutificar, não vai fluir. Então não vai acontecer, então tem que ter essa preparação. Amém, irmãos? Então, já para encerrar aqui, a escola dominical aqui, para você ter uma ideia, ela é um agente missionário. Ela é um agente, porque nós estamos levando a palavra para outros países também, porque na rádio, se você estiver me ouvindo em outro país, se você baixar o aplicativo da Rádio Voz Amiga na Play Store, você está acompanhando nós, ao vivo. Então é um agente missionário, né? É um agente propagador do Evangelho. Então que Deus abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus. Já estamos praticamente aqui, né, pastor, encerrando, né? Só queria fazer um alerta aí, aproveitando aí, que o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, amém, que existe aí os missionários aí, que, entre aspas, diz missionário, que sai na rebeldia, na desobediência, e quando chega em algum ministério para cultuar, ou até mesmo para ministrar, ou às vezes você se encontra no monte, começa a conversar, e isso eu já acompanhei há muito tempo, né, até nos dias de hoje, a pessoa fala assim, o que você é? Eu sou missionário. Quem é o seu pastor? Não tem pastor não, meu pastor é Deus. Né? Não tem carteirinha, não tem a origem dele, não tem nada. Então corra. Amém? Corra dessa pessoa. Amém? Porque se ele não está sendo submisso, amém, a uma liderança, a um ministério, porque nós temos que obedecer a lei do homem também, né, que todos os ministérios são registrados, né, clandestino, então fuja dessa pessoa, né, que quer falar, eu não tenho pastor, não obedeço ninguém, é isso e é aquilo, eu faço aquilo que Deus manda fazer, então fuja. Então isso aí que eu queria lembrar a todos os ouvintes, que você encontrar alguém que às vezes chega na sua casa batendo para evangelizar, né, e aí você perguntar quem é o seu pastor, a sua origem, seu ministério, a sua credencial. Se não tiver, falar que não é ele mesmo, que não obedece ninguém, não obedece homem, corra dele, em nome de Jesus, né, cooperador? Certeza. Estamos encerrando aqui já, né, pastor, em nome de Jesus, né, a lição, o programa de envio missionário, né, que Deus abençoe todos os nossos telespectadores, né, por ter permitido a gente estar entrando na sua casa através da programação da Rádio Voz Amiga, que Deus abençoe, através do Face do pastor Orcídio também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fazendo um alerta para o povo, né, pastor, que nós só retornaremos dia 8. Isto. Né? 8 de janeiro. 8 de janeiro, porque domingo que vem é Natal, né? Embora nós não comemoramos Natal, aquela, né, no sentido pagão, nós comemoramos o Natal com o nascimento de Jesus no nosso coração, porque Jesus nasceu, Cristo não, Cristo é ungido, Ele é eterno. Agora Jesus nasceu e nós comemoramos o nascimento de Jesus no nosso coração. É uma data maravilhosa,
né, pastor? Mesmo Todo sendo dia nasce na nossa vida. todos os dias, né, Jesus, temos que aceitar Jesus todos os dias, né? E domingo que vem, então, é Natal, dia 25, né, pastor? E no outro domingo é dia 1º, né? Que também é feriado, é ano novo. Nós estaremos ausentes aqui da Escola Dominical. A Escola Dominical vai estar voltando dia 8, né? Dia 8 de janeiro, segundo domingo do ano, né? Inclusive o domingo de Santa Ceia, né? E hoje é culto de missão, né? Hoje é culto de missão. Que benção, glória a Deus. E aí, lembrando os ouvintes, não fica com rádio desligada. A Rádio Voz Amiga vai estar 24 horas, né? 24 horas, no dia 1º, no dia 25, Verdade. dia 24, dia 23. Coloca os melhores louvores aí, que saem aqui das ondas sonoras da Rádio Web Voz Amiga, através do nosso querido diretor João Souza. Amém? Que Continua benção, ligado. E voltaremos dia 8, então, de janeiro, ao memorar, se Deus permitir, né, pastor? Isso. Se não voltar antes, né? Nós não sabemos o amanhã. Mas vai ter alguém aqui, né? Verdade. Se Deus permitir. Deus sabe o que faz. Espero que você tenha sido abençoado através desse estudo. Um abraço, um beijo no coração de todos. Precisando da gente aí, né? Precisando da gente, né? O pastor sempre passa o telefone, e o pastor também precisando, ele sempre contacta alguma coisa comigo. Nós estamos aqui para servir. Né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O exemplo que Jesus nos deu, né? Lavando o pé dos apóstolos, querendo ou não, tudo é missão. Né? Obra missionária, nós vemos aqui a preparação de Paulo, porque Paulo foi vocacionado para plantar igrejas na Ásia Menor, na Galácia na Ásia, sabe, na Grécia, em tudo quanto foi lugar. Ele foi chamado para isto. Às vezes o seu chamado, né, é para ajudar o pastor, às vezes o seu chamado é para ajudar o seu vizinho, né? Às vezes o seu chamado é para contribuir, né, numa obra missionária, na propagação do evangelho, às vezes o seu chamado é financeiramente, para você ajudar financeiramente. Nós não sabemos, então tudo é missão. Missão é tudo isto, né? E eu creio que todos nós temos um chamado para poder fazer missão, né? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos começar o período de oração, né, pastor? Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que voltaremos só dia 8 de janeiro, se Deus permitir. Mais uma vez, mandando um abraço para o Bispo Sandro, né, ali da Igreja Trono de Honra, localizada ali no Centro-Oeste. Né? Que Deus abençoe a vida dele. Oportunidade não vai faltar. Né? Em breve. Aqui com nós, né? Convidar um dia para Sim, que benção, né? Vou convidar ele. Vou convidar. Se ele estiver ouvindo nesta manhã, ele está convidado, o Bispo Sandro, marcar um dia certinho. É um homem íntegro, pastor. Conheço ele mais de 10 anos. Íntegro na palavra. Tem uma sabedoria muito grande. Já preguei várias vezes na igreja dele. E se não der para ele estar aqui pessoalmente no estúdio, ele entra pelo videoconferência, pelo próprio Face. Pelo próprio Face, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em breve, se Deus permitir, estaremos ali no Centro-Oeste ministrando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tá? Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos orar, né, pastor? Que as horas já avançam. E dia 8, se Deus permitir, estaremos de volta para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus, você está em casa, curve sua cabeça, feche os olhos. Vamos unir a fé, o propósito, o coração. Vamos unir o amor na palavra. E vamos chegar diante do trono de Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus. Meu Deus, entramos na Tua gloriosa, na Tua majestosa, na Tua santíssima presença, Pai, nesta manhã. Agradecendo a Ti pela vida, agradecendo a Ti, Pai, por este tempo oportuno que o Senhor tem nos dado, de estar aqui nesta manhã, ministrando a Escola Bíblica Dominical, ministrando essa lição, falando aos nossos ouvintes. Obrigado, Pai, pela rica e gloriosa oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem nos dado nesta manhã. É um privilégio, é um presente, é uma dádiva gloriosa estar aqui falando do Teu amor, ensinando, Pai, a Tua santa e gloriosa palavra. Obrigado pela vida de cada ouvinte que está nos ouvindo, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, venha edificar essas almas, essas vidas, e que venha alcançar, Pai, o maior número possível de pessoas, porque acabamos de ler aqui, ó, grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor, o dono da seara, para que mande trabalhadores. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui cooperando para que a Tua palavra, meu Deus, venha chegar a milhões de pessoas através da programação desta rádio. Obrigado, Pai, pela força e pela sabedoria, porque falamos aqui, Pai, não com sabedoria humana, mas falamos aqui, Pai, no Teu poder,
e no Teu Espírito, porque o Teu Espírito Santo, Ele que nos inspira, Ele que nos dá entendimento, Ele que é o professor. Abençoa ricamente, Pai, o pastor Ocide de Abreu, a missionária Sandra e toda a sua família, pela oportunidade, Pai, né, por ter nos convidado, por estar aqui, que o Senhor venha dar muita luz, muita paz, muita alegria para a vida dele, muita sabedoria, Pai, muito entendimento, muita presença, Pai, muita virtude do Teu Espírito Santo, muita prosperidade, muita alegria, Pai, para ele e para toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoa a todos, o irmão João, cooperador irmão João Souza, diretor desta rádio, toda a sua família, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, meu Deus, transmitindo, Pai, esta palavra para milhões de pessoas. Abençoa todos, Pai, toda a sua família, né, a sua casa, em nome de Jesus, e todos os ouvintes, e todos aqueles também, Pai, que não puderam estar ouvindo esta programação nesta manhã, que teve alguma outra ocupação, que teve algum outro dever, pessoas que estão no trabalho. Abençoa todos os nossos ouvintes, né, a irmã Lucília ali na aldeia Cachoeirinha, Tonai, todos os habitantes ali, Pai, todo o povo indígena, glória a Deus. O Senhor não faz acepção de ninguém, o Senhor não vê etnia, nacionalidade, cor, raça, pele, nunca cultura. O Senhor vê vidas, o Senhor vê almas. Então, Pai, coloco todos em Tuas mãos, que a Tua palavra venha chegar poderosamente ali, Pai, naquela região, e em breve, se Deus permitir, estaremos ali falando do Teu amor. Eu creio, Pai, eu creio em nome de Jesus, e eu creio, Pai, eu oro por todos que estão nos ouvindo nesta manhã maravilhosa, que o Senhor venha alcançar, Pai, que a Tua palavra, ela tem destino, que a Tua palavra, meu Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio, eu oro por todos, e creio, Pai, na vitória. Eu creio, Pai, no Teu Espírito Santo, eu creio na Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, cremos, meu Pai, no mover do Teu Espírito Santo, abençoando, meu Pai, essas vidas que acompanhou, meu Pai, nesse estudo desta manhã, essa escola bíblica dominical, através da Rádio Voz Amiga, Senhor. Vai ao encontro de cada um dos Teus filhos, abençoando aqueles que estão trabalhando neste momento para ganhar o pão de cada dia, abençoando eles, meu Pai, dando livramento de acidente, aqueles que estão na estrada, indo para outro estado, ou chegando na nossa cidade, no nosso estado. Abençoe, meu Pai, nesta viagem. Abençoe os caminhoneiros, os mototáxis, os taxistas, o Uber, os motocicleta, os motoristas de ônibus. Abençoando poderosamente também as nossas autoridades, meu Deus e meu Pai, os governadores de cada estado, aos prefeitos de cada município, abençoando a nossa autoridade maior nesta nação, que é o presidente da República, o Senado Federal, meu Deus e meu Pai, abençoando, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, os novos missionários que estão, meu Pai amado, Senhor, falando do Teu amor, da Tua grandeza, que já estão no campo fazendo a Tua obra, aqueles que estão preparando, meu Deus, para ser enviado no próximo ano, Senhor, que o Senhor venha abençoar também, Senhor. Abençoando, meu Pai, vidas que necessitam de uma restauração, de uma cura, de um milagre. Abençoando o nosso querido pastor José Carlos. Visita ele ali naquele hospital onde estivemos ontem à tarde. Agradecemos por cada dia que o Senhor tem nos surpreendido na recuperação do Teu servo. Abençoando a vida daquela criancinha que já deu alta, que já está em casa de 5 aninhos, meu Pai, que estava com câncer. Meu Deus, eu agradeço, Pai, de o Senhor ter ouvido a oração da Tua igreja, o apelo que nós temos feito, Senhor, tanto no site da Rádio Voz Amiga, na Altaline, em todos, meu Pai, grupos de oração que têm orado. Meu Pai, o Senhor tem ouvido o clamor da Tua igreja. E neste momento, Pai, abençoe esta pessoa que está no CTI, no UTI, pessoas que estão sendo sustentadas através do aparelho humano, Senhor. Mas eu creio, Pai, no Teu poder, que o Teu Senhor tem o poder de dar o assopro divino nas narinas destas pessoas e elas serem restauradas. Pelo ato de fé que o Teu Filho colocou esse copo com água,
Que no momento que esta pessoa tomar desta água, venha a ser restaurada, curada, para a honra e glória do Senhor. Esta peça de roupa, meu Deus, que o Senhor venha consagrar também, no momento que esta pessoa colocar esta roupa, venha receber a cura e a libertação, Senhor. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa que colocou esse remédio controlado também ao lado do receptor, que quando tomar esse remédio, que não seja o efeito do remédio, mas sim do teu poder. Esta carteira de trabalho desta pessoa que está desempregada, meu Deus, dá direção para ela desta porta aberta. Essas fotografias que está sendo representada, Senhor, a um membro desta família, ou algum amigo, uma pessoa que necessita de um grande milagre. Interceda a favor daqueles que estão nos cárceres, na prisão masculina, feminina, prisão militar. Meu Deus e meu Pai, faça algo grande na vida desta pessoa. Meu Deus, aqui está o caderno de oração da Rádio Voz Amiga, Senhor, este caderno. Há quantos nomes estão aqui, Senhor, neste caderno? Muitas pessoas já foram alcançadas, meu Pai, da cura, da libertação, da restauração. Meu Deus, realiza o sobrenatural. Realiza, meu Pai, o milagre na vida dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão enfermas, pessoas que passou por uma cirurgia, que o Senhor venha restaurar. No caso do diácono irmão José Martins, a irmã Joanita, que faz hemodiálise, pastor Adão de Góes, muitas pessoas, aquelas pessoas que teve uma perda, meu Pai, que o Senhor venha confortar o coração do nosso amigo, o bispo Antônio Luiz, a sua esposa, a pastora Leila, conforta o coração delas, meu Pai, desta família que teve esta perda. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo para confortar. Que este domingo, Pai, e restante deste domingo, seja um domingo abençoado, seja um domingo, meu Pai, de grandes bênçãos, grande vitória. Neste penúltimo domingo do ano de 2022, Senhor. Abençoando, Senhor, a cada passo dos teus filhos, aqueles que estarão na tua casa hoje à noite para te adorar, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Abençoe a cada vida, Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoa o cooperador irmão João Souza, abençoando ele, Ana Lívia, a esposa, irmã Laodiceia, ao cooperador irmão Éder, a esposa, irmã Camila, a minha esposa, missionária Sandra de Abreu, a cada ouvinte, Senhor, esta pessoa que irá assistir logo mais à tarde nos nossos canais, Senhor, nas redes sociais, venha ser impactado através desse estudo. Meu Deus, se o Senhor nos permitir, dia 8 de janeiro, estaremos aqui, meu Pai, no segundo domingo do mês de janeiro, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado nesse estudo, neste ano de 2022. Que o teu filho venha passar uma festividade com os seus familiares, Senhor. No dia 24 para o dia 25, no dia 31 para o dia 1º de janeiro. Meu Deus e meu Pai, abençoa a cada família, aqueles que irão viajar, meu Deus e meu Pai, assim por diante, que o Senhor venha continuar abençoando. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos em casa digam amém, nós dizemos amém. Que Deus abençoe. Desde já eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco este ano, nesse estudo na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe meu querido pastor Jefter Bezerra, estaremos aí à tarde, amém, meu querido, orando aí no seu lar. Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Coloco o meu telefone à disposição. Pastor Sidney está de férias coletiva, né? Até o dia 2 de janeiro, que benção, precisando, estou aí para fazer a obra de Deus, amém, para te dar conselho, naquilo que for possível, oração, amém. Ore por mim, pela minha esposa, pelo meu ministério, pelos irmãos aqui. Que Deus abençoe a minha esposa, amém, de ter estado do meu lado. Agradeço a Deus pela esposa que Deus me colocou, amém, para ajudar o missionário. E convido você para estar conosco hoje, amém. Hoje é culto de missão, o culto é das 18 às 20 horas, aqui
aqui na Avenida Rádio Maia, 1198, amém, na Igreja Brasil para Cristo, na divisa com o bairro Santa Mônica, no asfalto que dá acesso à Embrapa de Campo Grande. Amém, culto de missão. Meu telefone é o 67 99289 1106. 67 99289 1106. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um de vocês e desejo a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Que Jesus que continua vivendo na sua vida a cada manhã, quando você colocar os seus pés na face desta terra. Amém? Só um lembretinho para vocês. É um lembrete que eu dei para os funcionários lá na empresa na sexta-feira, que nós estivemos orando ali, agradecendo pela vida deles. Amém? Que o Natal comemora o que? Um nascimento, é um aniversário. As pessoas comemoram totalmente errôneo. Não dá o presente para o aniversariante. Então Jesus aguarda um presente seu. Que você esteja na casa do Senhor, não importa a qual ministério. Seja grato a Deus. Vai lá prestar gratidão a Ele pelo seu aniversário, o aniversariante. Ele vai, amém, ficar muito feliz de você dar esse presente, que é a sua vida, a Ele. Indo sendo grato a Ele, amém, sabendo comemorar, porque as pessoas não sabem comemorar, acaba na hora tendo adversidade no meio da família, amém, às vezes coisas terríveis. Então isto o aniversariante não quer jamais que venha ocorrer no meio da sua família. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e continua orando por nós. Estaremos sempre nas nossas orações. E as saudações finais aí do cooperador irmão Éder Fernandes. Um beijo para minha esposa, primeiramente. Não posso esquecer. Se esquecer, chegar em casa, já viu. Um beijo para minha mãe também. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. E se Deus permitir, dia 8, né, pastor? Dia 8 estaremos de volta, mas continua sintonizado na programação da rádio, que é 24 horas, né? E dia 8, se Deus permitir, estaremos aqui. Que eu tenha um Feliz Natal para você e um Feliz Ano Novo. Que o ano que vem venha ser melhor do que este ano para sua vida. Em nome de Jesus. Né? Que venha ser um ano repleto de alegria, de paz, de prosperidade, muita presença de Deus, muito trabalhar do Espírito Santo na tua vida. E eu creio que vai ser uma bênção, né? Uma bênção. Mas nunca esqueça de entregar o presente que o pastor falou para Jesus, que ele está esperando, que é a sua própria vida. Renda-se aos pés do Senhor, e se Deus permitir, dia 8, estaremos de volta, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, pastor? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, e um bom domingo, um beijo no teu coração, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Um beijo para minha esposa, em nome de Jesus.